Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma coisa que eu comentei no vídeo passado, tá? Sobre o elemento neutro e o inverso em um subgrupo, tá? A gente vai ver que o elemento neutro e o inverso em um subgrupo são os mesmos que ocorrem no grupo, né? Onde esse subgrupo está inserido, tá? Então, para começar aqui, vamos dar uma recapitulada aqui na definição de subgrupo, né? Você começa aqui com um grupo e você olha para um subconjunto desse grupo. Esse subconjunto vai ser um subgrupo se for possível restringir a operação do grupo a esse subconjunto e, além disso, esse subconjunto agora munido dessa operação satisfizer aqueles três axiomas de grupo, né? Que é a associatividade, a existência de elemento neutro e a invertibilidade, certo? Só para a gente dar uma recapitulada rápido aqui na definição de subgrupo, tá? Então vamos aqui, né, para a nossa proposição, certo? Então aqui a gente considera um grupo G e um subgrupo de G aqui que a gente chamou de H, tá bom? E o que a gente vai provar é que o elemento neutro que aparece em H, certo? Ou seja, o elemento neutro da estrutura de grupo de H, ele é o mesmo elemento neutro de G, certo? Ou seja, não vai existir um elemento aí diferente do elemento neutro de G que faça papel de elemento neutro em H, né? Lembrando, a gente tem um grupo grande G e dentro do G a gente tem um H e a gente está se questionando se não existe um elemento em H diferente do elemento neutro de G que faça papel de elemento neutro para os elementos que estão em H, certo? E a gente vai ver que não, tá? Então vamos lá. Vamos provar aqui essa proposição. Então aqui a gente vai considerar os elementos neutros de G e de H, né? E aí a gente vai mostrar que eles são iguais, tá? Então vamos lá. Olha só aqui o que acontece, né? A gente tem que isso aqui acontece para todo elemento de H, né? Claro, se eu pegar um elemento de H e operar com um elemento neutro de H, eu vou obter o próprio elemento, né? Aqui a gente está pensando nessa operação ocorrendo em H, tá bom? Nós estamos pegando um elemento de H e operando com um elemento neutro de H, certo? Estou chamando a atenção para esse fato porque a gente vai usar ele já já, tá bom? Ok. Agora a gente vai pensar em operações ocorrendo em G, certo? Lembrando que as operações, na verdade, a operação de H e de G são a mesma, né? O que acontece é que em G nós temos uma operação, né, que é uma função de G cartesiano G para G, e a gente restringe essa operação ao conjunto H, certo? Agora, em G, a gente tem o seguinte, a gente vai usar essa igualdade aqui, certo? Porque se isso aqui acontece, isso aqui vai acontecer em qualquer lugar, tá bom? A gente tem essa igualdade aí, certo? Esse x é um elemento de H, lembrando, certo? Ok, mas aí, note que aqui eu escrevi o x um pouco afastado, né? Por quê? Porque agora eu vou pegar essa igualdade que a gente obteve aqui e vou operar com o inverso do x nos dois lados, certo? Lembrando que esse inverso aqui, eu estou considerando o seguinte, como x é um elemento de H e H é um subconjunto de G, eu posso olhar para x como um elemento de G. E em G eu sei que o x tem um inverso, certo? Então esse rapaz aqui, ele é o inverso de x em G, certo? Nós ainda não discutimos sobre a questão do inverso lá no subgrupo, tá bom? Ok, agora vamos continuar com essas operações, né? Aqui, como eu estou operando o inverso de x com x, eu obtenho um elemento neutro de G, certo? Lembrando que nós estamos pensando aqui nessas operações em G, tá ok? E agora, do lado de cá, a gente tem que isso aqui dá o elemento neutro de G, né? E aqui nós temos o elemento neutro de G sendo operado com o elemento neutro de H, né? Que essa operação aqui gerou o elemento neutro de G e agora eu tenho que operar ele com o elemento neutro de H.
Então, como nós estamos no grupo, o elemento neutro do grupo tem a propriedade de que, se eu operar ele com outro elemento, o resultado é o outro elemento, certo? Então, o resultado aqui desse lado deu o elemento neutro de H, só que o resultado aqui do lado direito deu o elemento neutro de G. Então, portanto, o elemento neutro de H é igual ao elemento neutro de G, certo? Conclusão. A conclusão é o seguinte: se você tem um grupo e um subgrupo desse grupo, os elementos neutros deles são o mesmo, tá? E agora a gente vai passar a estudar o inverso, certo? A gente vai ver que a mesma coisa acontece com o inverso, tá? Então tá aqui a nossa proposição. Se a gente tem um grupo e um subgrupo desse grupo G, então, para qualquer elemento de H que você pegar aí, certo? Qualquer elemento do subgrupo, o inverso dele no subgrupo H vai ser o mesmo inverso que ele tinha lá no G, certo? Vamos tentar entender isso aqui, ó. A gente tem o nosso grupo grande, né, que é o G, e aqui dentro do G a gente tem o subgrupo H. Lembrando que quando eu digo que H é subgrupo, eu sei que H com essa operação ele tem uma estrutura de grupo. Então, se eu pego um elemento aqui em H, eu sei que existe um certo Y em H, tal que quando eu opero eles dois, eu obtenho um elemento neutro lá de H. Ou seja, se H é um grupo e X é um elemento em H, então X vai ter um inverso lá no H, certo? O que a gente vai mostrar é que esse inverso que o X tem no H é o mesmo inverso que o X tem no G, certo? É isso que a gente vai fazer. Então vamos mostrar isso, né? Então o que a gente sabe? A gente sabe que o inverso de x em H é exatamente aquilo que eu falei. É um elemento de H tal que, quando eu opero esse rapaz com o x, eu obtenho o elemento neutro de H. Só que na proposição anterior, né, a gente viu que o elemento neutro do subgrupo é igual ao elemento neutro do grupo. Então, esse rapaz, que é o inverso do x no H, ele satisfaz isso aqui. Quando eu opero ele com o x, eu obtenho o elemento neutro de G, certo? Então, o que eu posso concluir disso, né? A partir dessa igualdade aqui, ó, certo? Eu posso concluir o seguinte. Aqui eu operei com o inverso do x dos dois lados. Note que aqui eu cometi um pequeno equívoco que acaba não sendo um equívoco, né? Deixa eu explicar. Porque se eu opero por algum elemento numa igualdade, esse elemento deve aparecer no mesmo lado, né? Nos dois termos da igualdade. Ou seja, esse rapaz deveria aparecer aqui. Só que eu posso colocar ele desse lado porque eu estou operando com um elemento neutro, né? E o elemento neutro ele comuta com qualquer outro elemento. Tá ok? Tá bom, então vamos continuar aqui a nossa operação. O que a gente tem, né? Só para lembrar que esse x a menos 1 aí é o inverso de x em G, certo? O inverso de x em H é esse y aqui, certo? Ok, agora o que a gente tem? O resultado dessa operação aqui é o elemento neutro de G, certo? O resultado dessa operação aqui é x a menos 1, porque eu estou operando ele com o elemento neutro do grupo. Então, o resultado é ele mesmo. E do lado de cá eu estou operando o y com o elemento neutro do grupo. Então o resultado tem que ser o y. Só que a conclusão que eu tive é que o y é igual a x a menos 1. Ou seja, o inverso de x em h, que eu chamei de y, vai ser igual ao inverso de x em g, certo? Então assim eu concluo que para qualquer elemento do subgrupo arbitrário que eu pegar aí, o inverso que ele vai ter no subgrupo é igual ao inverso que ele tem no grupo de origem, certo? Note que aqui eu poderia ter concluído de uma forma um pouco mais rápida, né? Porque com essa expressão aqui,
O que que eu concluo? Eu concluo que o y também é o inverso de x em g, pois o resultado deu igual ao elemento neutro de g. E nós sabemos que nós sabemos que o inverso de um elemento em um grupo é único, certo? Ou seja, como x a menos 1 é inverso de x, então o y deveria ser igual a ele, tá? Essa é uma forma alternativa de concluir essa demonstração, tá? Mas em todo caso, tá feito aqui, certo? Então, para qualquer elemento do subgrupo que você pegar, o inverso dele no subgrupo vai ser igual ao inverso dele no grupo, tá? Então, você sempre pode escrever isso aqui sem medo, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.